Olá, estamos iniciando mais um programa semanal, conversando com João e Arlete Berbel, programa produzido aqui nos nossos estúdios, localizados no IMA, o Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, estado de São Paulo. São aí que os nossos estúdios são da TV e Rádio Renovação, a emissora que está no ar, as emissoras nossas que estão no ar 24 horas por dia, com uma programação especial, e a gente agradece muito o seu prestígio. O programa de hoje é um programa que traz uma reflexão importante pelo casal de médios João e Arlete Berbel. Eles colocam o tema medo. E a gente sabe que o medo ele pode nos forjar para ficarmos com maior coragem de enfrentar situações que se colocam no nosso dia a dia, em questões pessoais, profissionais, em questões familiares também, mas o medo, ao mesmo tempo, ele não deve nos acuar, porque nós sabemos que nós temos a espiritualidade do nosso lado, nós temos os nossos protetores espirituais sempre ao nosso lado, e nós temos Deus acima de nós, que está aqui para nos cuidar. No Minuto do Livro, o editor José Silvano Ferrante Larker vai falar sobre um dos títulos escritos por psicofonia da obra de 283 títulos da obra literária do médium João Berbel, que juntos já venderam mais de 2 milhões de exemplares. E vale ressaltar que todos os direitos autorais dessa obra fantástica, obra literária, todos os direitos autorais são revertidos aí a favor das obras sociais das nossas instituições. Você pode colaborar conosco com doações bancárias, basta que você entre no nosso site www.ima.org.br. Ali você tem as instruções do nosso Pix, as instruções das nossas contas oficiais bancárias. Você pode também nos encaminhar notas fiscais paulistas que nos dão um crédito tributário, importante receita que nós temos nesses momentos aí pós-pandemia, esses momentos que a gente tem tanta dificuldade aí em função dos efeitos da economia, do desemprego, que aqui principalmente na região de Franca, o número de pessoas que nos procuram todos os dias, a procura de cestas básicas, material de limpeza, material de higiene é muito grande. E como o João Berbel tem destacado sempre, nós aqui na instituição, nós apenas repassamos aquilo que nós recolhemos, aquilo que as pessoas nos trazem. Então essa é uma ajuda muito importante que você pode nos dar. Nós voltamos na próxima semana, agradecemos ao seu prestígio e fiquem todos com Deus. Até lá. Muito obrigado. Aos amigos que nos assistem no Momento do Livro, no Minuto do Livro, meu grande abraço no coração de todos e espero que esteja em paz e com Jesus faça morada em vossos corações. E como é de sempre no Minuto do Livro, né, a gente está sempre falando de um título, de um livro, né, porque o livro, a partir da hora que vocês leem, vocês vão viajar na história ali daqueles personagens, ricamente detalhada, né? Que os nossos cronistas espirituais, eles nos trazem com muito prazer para que nós possamos conhecer o drama de outras pessoas e muitas vezes a gente errar menos, né? Porque, infelizmente, a gente tem os vícios, as vicissitudes da vida que nós trazemos do passado, e a gente precisa corrigir isso. E através da leitura dos livros, que é um grande remédio para os nossos males, principalmente o que nós estamos passando agora, nessa época, né? Muita ansiedade. Então, o livro é um dos melhores remédios que nós temos para a ansiedade, para a depressão. E vou falar um negócio para vocês, ele é mais barato que o remédio que vocês compram na farmácia. E muita gente que lê tem nos passado que a melhora foi quase de 100%. Não pode ser 100%, porque a gente tem que sentir um pouquinho de dor para que nós não esqueçamos de Deus, né? Nós temos que sempre ter uma dorzinha, porque senão nós esquecemos de Deus, não é verdade? Em vez de nós, numa sexta-feira,
ir lá numa reunião rezar, não, nós vamos para um churrasco, beber. Então, se nós estamos sentindo uma dorzinha, nós estamos sempre pensando em Deus, né? E esse livro, Solar dos Pecados, ele conta daqueles religiosos que nós sabemos que até hoje, infelizmente, como eu disse, que o ser humano ele traz as vicissitudes da alma, né? A alma que tem aqueles vícios, né? Do sexo, vícios outros mais, né? Então, ele conta a história daqueles religiosos da época em que eles faziam ali atrás ali nos bastidores, né, da batina, verdadeiros bacanais ali com as pessoas, com as mulheres, né? E esse Solar dos Pecados justamente vem contar a história dessas criaturas que nós sabemos que, infelizmente, a influência da carne é muito grande. Até os missionários, se não fossem acordados, eles não passariam, porque a influência da carne, a influência do meio é muito grande. E nós sabemos disso e jamais nós devemos acusar a ninguém de espécie alguma, né? Nós sempre temos que ver que nós aqui somos todos iguais, nós estamos aqui na Terra, o nosso pensamento, às vezes a gente não faz as coisas de medo, né? De alguma coisa que segura, porque hoje a lei é severa, graças a Deus. Ela segura muito o ímpeto das pessoas, né? E esse Solar dos Pecados, ele vem contar essas coisas um tanto absurdas que eles faziam na época, né? E quem quiser adquirir esse livro, é só acessar o nosso site, que é o faroldastrêscolinas.com.br, e ali vocês vão encontrar, entre os romances, vocês vão encontrar livro de estudo, livro científico, né? Principalmente aqueles do Galileu Galilei, que ele vem dar algumas esclarecimento para nós sobre algumas coisas científicas, principalmente o cosmos, né? E é muito interessante isso aí. E quem quiser também fazer parte do Clube do Livro, que é um preço bem acessível, nós mandamos aí o livro no conforto do seu lar, no Brasil inteiro. E quem quiser fazer parte do Clube do Livro, o nosso celular está embaixo da sua telinha, que é o 1699287-6651. Ali nós vamos fazer seu cadastro e nós mandaremos todos os meses um livro com título diferente, ou a sua escolha. E eu desejo a todos que tenha muita paz no coração e que Jesus sempre faça morada em qualquer circunstância. Muito obrigado a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos chegando aqui pela Rádio TV Renovação. É com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração cheio de amor. Tá aí, aqui eu tô do lado da Dona Arlete para mais esse bate-papo, né? Que é um bate-papo descontraído e tal. E eu queria falar para vocês hoje sobre o medo, né? O medo gera diante de nós determinada depressão, determinadas inseguranças, determinadas situações que nos elevam, muitas das vezes, em situações complicadas, né? O medo, em termos geral, é uma defesa do nosso organismo que nós adquirimos, né? Por exemplo, quando a gente leva um determinado susto ou um determinado tombo, a gente vai fazer o quê? Proteger o quê? A nossa cabeça.
o medo de bater a cabeça no chão, porque a nossa cabeça está o nosso cérebro, o pivô central de tudo que nos dá a razão da vida, onde ali está armazenada todas as informações que nós adquirimos diante de uma existência inteira, porque naquele cérebro está a nossa glândula pineal, onde recebe ali todas as situações. O medo de ser feliz, o medo de errar, o medo de acertar, o medo de tudo, né? Que nos faz olhar para dentro de nós, como eu próprio. Eu só tenho medo de uma coisa, de ter medo. E o medo realmente, ele nos inspira a segurança da nossa vida, né? O medo de ser feliz, o medo de amar, o medo de perder, o medo de sofrer, o medo de tudo. Está tudo armazenado dentro do nosso cérebro através dessa situação. Então, quando nós olhamos para o medo, achamos que é uma palavra fácil e fácil de ser explicada. Mas, na verdade, é uma coisa tão difícil de ser explicada, porque o medo, só quem tem ele que sabe. Quem é que não tem medo no mundo? Eu não conheço ninguém que não tem medo, né? Medo das nossas ações, medo dos nossos sentimentos, medo de tudo aquilo que se gira em torno de nós, né? Então nós vemos o medo com a intensidade tão grande que nós próprios escrevemos um livro sobre o medo, né, dona Arlete? O medo está na nossa vida. O medo está em tudo quanto é lugar. O medo está na nossa alimentação. O medo está no nosso sorriso. O medo está nas nossas lágrimas. O medo está no nosso choro. Então o medo faz parte da nossa vida como uma proteção. Porque, na verdade, resumo o medo como uma energia de Deus que cai sobre nós para que nós possamos tomar cuidado de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. O medo está em ver a vida do jeito com que ela é, de forma com que ela processa diante de nós. Então, o medo é o amor, o medo é um tipo de amor diferenciado que Deus coloca nos nossos corações para nós aprendermos a sorrir, para nós aprendermos a ser felizes e tomando cuidado com todas as situações para que nós possamos ter diante de nós a eterna felicidade sob a ação do medo que nos dá a razão da vida. Não é isso, dona Arlete? Sim, João. Você disse aí, foi muito bem colocado, que o medo é a proteção de Deus que Ele dá para todos nós, porque se não existisse o medo, a gente seria uma pessoa, um ser atirado para fazer qualquer coisa que estaria na nossa vontade. Mas Deus, Ele é eternamente bom, infinitamente bom e justo. Ele deixa essa questão do medo para uma preservação na nossa vida. Então, a gente só tem que agradecer ao Pai Todo-Poderoso essa intuição que Ele nos dá para a gente ter esse receio quando vai fazer alguma coisa que não está certo, a gente dá sempre uma pensada antes, porque essa proteção, Deus não quer que a sua criação, o seu ser, saia fazendo tantas coisas erradas que poderiam ser feitas se a pessoa não carregasse o medo, inclusive o medo da morte. O ser humano e todo ser tem essa preservação. Quando a gente está em algum perigo, alguma coisa que pode nos ceifar a vida, o que a gente faz? A gente recua, a gente tem medo. E nós, infelizmente, ainda não entendemos muito bem esse processo da morte. Então, a gente carrega o medo do escuro, o medo do outro lado espiritual, mas isso é a preservação que Deus faz com que a gente permaneça aqui nesse lado ainda, pagando por cada coisinha errada que a gente já cometeu. Então, a gente só pode pensar que Deus, ele é muito justo. E a questão do medo é somente para preservar a nossa existência. Cada vez que a gente parte, a gente aprende um pouquinho. E isso vem ficando gravado dentro de nós. Um dia, lá no futuro,
talvez a gente não tenha esses medos do plano espiritual, da morte, esse medo que às vezes confunde muito o nosso jeito de pensar a respeito das coisas invisíveis de Deus. Mas ele sabe o porquê e eu penso que ele está muito certo, porque senão muita gente não ficaria aqui na Terra, iria querer nascer, logo já estava fazendo aí, infelizmente, os atos que não devem o ser cometer. Então, Deus permite a nossa estadia e preservação na nossa vida. Então, o medo ele ainda é necessário no mundo de prova e expiação. É pelo nosso conhecimento que ainda temos muito medo do invisível. Que Jesus ampare a todos e que nos dê muita fortaleza